Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, aliás, da reinserção e dos serviços prisionais, que é esta a formulação correta. Já vamos numa fase muito adiantada da nossa audição e eu queria apenas acrescentar algumas questões àquelas que já foram colocadas e sublinhando de início aquilo que me parece que é o aspecto mais relevante desta audição e que são as preocupações que, quer nos relatórios que aqui foram referidos, quer da resposta do Sr. Diretor-Geral, resultam em matéria de reinserção. Porque eu julgo que essas são as verdadeiras preocupações que devem motivar a nossa discussão em torno dos serviços prisionais e julgo que essas são as condições para que, de facto, a ressocialização se possa garantir devem ser a preocupação fundamental. Obviamente que é nessas condições que me vou centrar. Porque julgo que em relação a muitas das questões que aqui foram colocadas, elas, ainda que possam ter essa abordagem individualizada, devem ter uma visão de conjunto e portanto, eu queria acrescentar algumas outras questões concretas que permitam aprofundar a visão de conjunto relativamente às condições de ressocialização de que o nosso sistema, nosso sistema prisional dispõe. E há uma primeira questão que queria colocar e que tem a ver com matéria de natureza orçamental. E queria pedir-lhe que nos confirmasse se em setembro a Direção Regional solicitou ou não às Finanças um reforço de 21 milhões de euros para corresponder a uma situação de derrapagem orçamental e à necessidade de proceder a pagamentos que resultavam de compromissos assumidos, nomeadamente correntes de matéria relacionada com a alimentação, fornecimento de refeições nos estabelecimentos prisionais e pagamentos a outras entidades prestadoras de serviços. Ia ser assim, ou seja, a confirmar-se a exiguidade do orçamento para 2013 e a confirmar-se esta situação em setembro deste ano, como é que a Direção-Geral perspectiva o ano 2014? Porque há, de facto, um conjunto de constrangimentos orçamentais que não são compatíveis com a resolução destes problemas que já se verificaram em 2013. E, particularmente, como é que encaram as alterações que foram introduzidas este ano no orçamento relativamente às reservas orçamentais e à concentração da reserva orçamental na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, com o que isso significa dificuldades de gestão dos próprios serviços na correspondência às necessidades que têm. Em particular, na Direção-Geral da Reinserção dos Serviços Prisionais, considerando a dimensão dos serviços, considerando a dimensão do orçamento e considerando que é precisamente em relação às despesas correntes que se registaram em 2013 estas dificuldades, esta medida relativamente à concentração da reserva orçamental é certamente um motivo de preocupação relativamente à flexibilidade de utilização do orçamento e às dificuldades em poder, de forma mais pronta, dar a resposta a estas necessidades. Particularmente em questões como fornecimento de alimentações, fornecimento de refeições, portanto, alimentação nos serviços prisionais, em relação a questões que têm a ver com medicamentos e fornecimento de medicamentos, e em relação a outras prestações de serviços que têm a ver com necessidades concretas dos reclusos e dos estabelecimentos prisionais que não se podem compadecer, ou melhor, que não se compadecem certamente com procedimentos burocráticos de pedidos de autorização à Secretaria-Geral do Ministério para a utilização da reserva orçamental. Gostava que nos pudesse dar aqui uma ideia daquilo que foram as dificuldades existentes em 2013 e daquilo que perspectivam para 2014. Se, perante o aumento da população prisional, é previsível que haja necessidade de menos de refeições. Se perante o aumento da população prisional é previsível que haja menos necessidades de medicamentos e menos necessidades de deslocações de serviços de saúde, por exemplo. Se perante o aumento da população prisional é previsível que haja menos gastos de luz ou gás ou outras, parece-nos que não, né? Parece-nos que não, e obviamente tudo isso é contraditório com aquilo que foi o desenho do orçamento para 2014. Então, gostava que nos pudesse dar aqui alguma ideia destas matérias, porque elas são de facto questões que condicionam não só
as condições concretas em que os reclusos são mantidos nos estabelecimentos prisionais, mas condicionam depois também muitas das outras circunstâncias com que nós nos vamos confrontados, porque obviamente se há problemas com o fornecimento de refeições, se há problemas com o acesso a medicamentos, se há problema com o acesso a serviços de saúde, necessariamente isso tem que se traduzir num agravamento da conflitualidade que existe nas prisões na relação entre os presos e os estabelecimentos prisionais, entre os reclusos e os estabelecimentos prisionais. E, portanto, quer-nos parecer que estas condições concretas não são condições que permitam a resolução de alguns dos problemas que aqui foram levantados, nomeadamente em termos de conflitualidade entre os reclusos e as direções de estabelecimentos prisionais ou até mesmo os próprios guardas prisionais. Não vou colocar muitas mais questões relativamente a situações concretas que aqui foram referidas de preocupações com as situações dos reclusos, com eventuais abusos, com tudo isso, porque as questões já foram colocadas e eu julgo que as perspectivas as perspectivas de respostas que podíamos ter relativamente à Direção-Geral parece-nos que já nos foram dadas, e independentemente do aprofundamento que elas possam merecer em função de novos elementos, não vou colocar mais questões sobre essas matérias, mas queria, Sr. Diretor-Geral, colocar-lhe esta questão. Relativamente a recursos humanos e concentrando-me apenas nos guardas prisionais e em técnicos superiores de reeducação e técnicos superiores de reinserção social. Em relação a guardas prisionais, queria colocar-lhe uma pergunta concreta e outra mais geral. Pergunta concreta. O Sr. Diretor-Geral falou-nos em 4.340 guardas prisionais. E eu gostava que nos pudesse dizer se todos eles estão ao serviço dos estabelecimentos prisionais, se há ou não guardas afetos a serviço administrativo e burocrático que podia ser realizado por outro tipo de trabalhadores da administração pública, se há ou não alguma perspectiva de que isso possa vir a acontecer, ou seja, da verdadeira afetação de guardas prisionais ao serviço que devem, e à missão que devem cumprir com a contratação de trabalhadores, nomeadamente da carreira técnica administrativa, para o exercício dessas funções, portanto, libertando guardas prisionais ou não, e, portanto, porque, de facto, esta rácio que aqui nos apresenta, matematicamente é assim, né? Com aquele número de reclusos que nos referiu, com este número de guardas, o rácio é este. Se descontarmos, se calhar, os guardas que estão a exercer funções administrativas ou de natureza burocrática, o rácio, se calhar, altera-se de forma significativa e, portanto, deixamos de ter os 3.1 reclusos por cada guarda e, se calhar, temos um número superior. E em relação a estes dados que aqui nos apontou, eu queria em relação ao pedido que fez de 400 novos guardas e à indicação que nos deu de que o Ministério da Justiça já terá encaminhado o pedido para as Finanças, eu queria colocar-lhe esta questão até em face de uma proposta que o PCP apresentou aqui há 2 anos no Orçamento de Estado, porque parece-nos que esta questão, a questão provavelmente não é ao Sr. Diretor-Geral que tem que ser colocada ao Ministério e aos responsáveis governamentais, mas isto parece-nos que não é a forma de lidar com as necessidades de recursos humanos dos sistemas prisionais. Quer dizer, o Sr. Diretor-Geral já nos deu aqui um retrato que foi precisamente aquilo de que partimos quando fizemos a proposta no Orçamento de Estado há 2 anos atrás. Há a possibilidade de fazer uma caracterização daquilo que é o corpo da guarda prisional em termos da idade dos membros do corpo da guarda prisional, da previsão de aposentações, até da previsão de outras saídas que não corresponderão necessariamente às aposentações, para prever aquilo que vão ser as necessidades do corpo da guarda prisional, e há possibilidades de definir um plano de satisfação dessas necessidades atempadamente, porque a abertura de um concurso agora não permite resolver as necessidades imediatas, só permite resolver as necessidades que se vão verificar daqui a um ano e meio. A maior parte das situações, 1 ano e meio, ou mais. E, portanto, nós, quando se decide a abertura de um concurso, nós não estamos a abrir um concurso para resolver os problemas imediatos que temos. Estamos a abrir um concurso que vai satisfazer necessidades daqui a 1 ano e meio. Ora, se hoje há estas carências, há uma necessidade de planificação das medidas para a satisfação das necessidades dos recursos humanos no corpo da guarda prisional. E nós, há 2 anos atrás, apresentámos um projeto no orçamento que previa precisamente a planificação, não só da identificação das necessidades
mas sobretudo a planificação das medidas para responder a essas necessidades, e verificamos que afinal de contas a nossa proposta foi rejeitada há 2 anos atrás e percebemos que nem sequer a intenção foi aproveitada, porque continua a ser gerido, estas questões continuam a ser geridas assim, quer dizer, a Direção-Geral identifica uma necessidade, faz o pedido ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça envia o pedido para o Ministério das Finanças e ficamos à espera que venha uma resposta que quando vier já será tarde para resolver os problemas que estavam colocados quando ela foi apresentada. E portanto parece-nos que isto não é a forma, de facto, não é a forma de gerir recursos humanos, e vamos insistir na proposta que apresentámos há 2 anos atrás, para que haja uma planificação da satisfação das necessidades dos recursos humanos na Guarda Prisional, de forma atempada, planificada em função das necessidades que são identificadas, obviamente sem prejuízo de medidas urgentes que possam ter que ser tomadas para resolver problemas que são urgentes. Uma última questão, Sr. Diretor-Geral, tem que ver com uma questão em que temos insistido muito, e que ainda em março deste ano voltámos a insistir, que tivemos resposta em abril do Governo, que estava à espera da nova definição orgânica, que já está entretanto aprovada, e nós não temos notícia rigorosamente nenhuma sobre isto. Gostava de saber em que ponto é que está a revisão das carreiras dos técnicos superiores de educação, de reeducação e dos técnicos superiores de reinserção social, porque estes são fatores fundamentais para que haja verdadeira ressocialização no nosso sistema prisional. E portanto gostava de saber em que ponto é que está a revisão das carreiras, quais são as perspectivas que se apontam para essa revisão de carreiras e, sobretudo, de que forma é que essa perspectiva de revisão das carreiras destes técnicos superiores está a ser equacionada com aquilo que são as necessidades e as fragilidades que o Sr. Diretor já identificou na própria audição, nas respostas que aqui foi dando em relação a esta matéria da ressocialização, que tantas vezes é esquecida, nomeadamente em relação, por exemplo, por dias livres. Eu julgo que as considerações que aqui nos deixou devem ser sobretudo motivo de reflexão, porque elas são particularmente evidentes da necessidade dessa reflexão, mas gostava, em relação a este aspecto, apenas deixar esta questão relativamente aos técnicos superiores de reeducação e de reinserção social.